Olá, eu sou Fátima Silva. Esse é o programa Eu Constelador, um programa exclusivo para facilitadores de constelação familiares, pessoas que têm interesse no assunto, pessoas que querem se aprofundar nessa profissão. Ela pode ajudar você a entender melhor o que você pode fazer aí com esse trabalho, como levar esse trabalho adiante. Se você ainda não estuda constelação, essa é uma boa oportunidade de você conhecer alguns critérios, algumas ideias e algumas metodologias que nós vamos passar aqui ao longo de vários vídeos. O nosso tema de hoje é um tema que eu gosto muito. Ele é Não Seja um Constela Chato. Pois é, eu vou explicar para você o que é um constela chato, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu comentário aqui embaixo. Quando é que você já foi um constela chato? Eu mesma já fui algumas vezes, eu posso enumerar aqui para vocês, inclusive eu vou contar alguns casos, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai, se colocando no nosso lugar e deixando cada um ser do jeito que é. Então, para começar, eu gostaria de explicar o que é um constela chato. Constela chato, ele pode ser tanto um profissional de constelação familiar, quanto alguém que começou a estudar, seja numa escola ou seja por conta própria, e essa pessoa começou a querer aplicar a constelação familiar deliberadamente, levianamente, forçosamente na vida de outra pessoa. Então você está andando ali no seu dia, caminhando bonitinho, e aí vem aquela sua amiga que está fazendo curso, que começou a ler um livro pela primeira vez, que ouviu falar ontem na internet. E aí você fala: nossa, briguei com a minha mãe, nossa, minha mãe é uma chata. Mas você não pode falar isso, sua mãe te deu a vida, a sua mãe isso, a sua mãe aquilo, nossa, você precisa constelar. Tá ouvindo o barulho do grilo? Pois é. A gente não tem o direito, só porque a gente aprendeu a estudar constelação familiar, a se formar em constelação familiar, a ler um livro de constelação familiar, isso não dá a gente nenhum direito de criticar uma pessoa porque ela está agindo assim com a mãe dela, em especial se ela não pediu pra gente trabalhar nesse momento. E muitas vezes é o que acontece, né? Seu amigo tá ali no problema dele, a sua amiga tá ali na vida dela e você quer dar pitaco onde não é chamado. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que no início eu queria constelar todo mundo, eu queria falar, mas eu era chata, sim. Eu era chata, eu nem sabia, nem tinha tomado a minha mãe e lá estava eu dizendo às pessoas o que elas deveriam fazer. Mas isso já passou e hoje eu sou capaz, sim, de sair com pessoas, ver com que as pessoas não tomam pai, não tomam mãe, que elas reclamam de tudo e tá ouvindo o grilo? Ficar quietinha. Por quê? Porque existe uma necessidade de respeito dentro desse trabalho. E a primeira ordem da ajuda, quando você for de repente estudar com a gente, não sei se você vai estudar com a gente ou não, existe aquilo que é chamado de a ordem da ajuda. E na ordem da ajuda, a gente só ajuda as pessoas quando elas pedem a gente. Mas verifica. Seu amigo chegou para você falando da mãe, não sei o que eu faço. Ele pediu para você trabalhar para ele? Ele pediu opinião sobre você? O que dentro da constelação familiar diz sobre isso? Ele pediu ajuda a você para sair de casa? Ele pediu ajuda para você para brigar com a mãe dele? Ele pediu ajuda? Não! Muitas vezes seu amigo está ali querendo o quê? Um ombro, um ouvido. A ajuda que ele quer é o seu companheirismo, é a sua amizade, é o seu ouvido, é o seu carisma, é o seu carinho ali com ele. É você estar ali no suporte. Ele não quer que você vá lá brigar com a mãe dele. Ele não quer que você dê aula para ele. E esse é um dos defeitos dos facilitadores de constelação familiar, dos estudantes e dos curiosos. Começa a querer virar professor do coleguinha. E aí não sabe por que ninguém te chama mais para churrasco. E aí você não sabe porque ninguém mais quer a sua presença.
Por quê? Porque você é aquela pessoa constela chata. Você é aquela pessoa que se intromete, que julga, que não respeita. Quando a gente olha para a constelação familiar, a gente precisa entender que ela não é uma nova moral, ela não é uma nova lei, ela não é uma nova forma de ver, agir, e se você não agir dessa forma, você está errado. Não é bem assim. Por quê? Por que a gente precisa entender? O que os constelas chatos, os estudantes também, que não são tão chatos, e as pessoas curiosas precisam entender? É que independente do que você aprendeu, do que você experienciou, do seu nível de consciência, você não consegue colocar esse nível de consciência dentro da cabeça da outra pessoa. Ela precisa desenvolver, ela precisa crescer, e isso precisa partir dela, sair dela. Mas muitas pessoas têm a ilusão de que elas falando algo, elas vão trazer para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa, tudo aquilo que elas demoraram anos, meses para entender. E não é assim que funciona, como não era pra gente. Talvez lá atrás você tenha entrado no primeiro contato com a constelação familiar e você tenha ouvido alguma história muito interessante que não fez o menor sentido para você. Talvez você tenha inclusive participado de grupos de constelação familiar, mas em que você não tenha entendido nada do que aconteceu e só foi entender meses, quiçá anos depois. Então parece um pouco injusto que você chegue para o seu colega que nem sabe o que é isso e queira bombardeá-lo com formas de ser, formas de agir, que ela não deveria ter feito isso e que ela está errada. E aí eu te digo, será que ela está errada? Bom, talvez dentro do ponto de vista da constelação familiar, ela possa até estar. Não, ela não vai estar, né? Porque a constelação familiar ninguém está errado, a pessoa só faz o que ela conhece. Mas vamos lá, vamos supor que aquelas leis do amor são leis universais, são leis que não podem ser quebradas. Você acredita realmente que essa pessoa, ela não cumpriu porque ela não quis? Não, ela não cumpriu porque ela não conseguiu, foi mais forte que ela. Então ela dentro dela precisa crescer, algo lá amadurecer para que ela possa seguir adiante e quem sabe chegar ao entendimento de um entendimento um pouco maior, um entendimento que vai além dela, um entendimento que vai além do julgamento que ela faz do pai ou da mãe, que vai além das experiências dela, que vai além das dores dela. Por quê? Porque quando eu olho para o meu amigo e eu começo a querer fazê-lo engolir a constelação familiar, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando ali como pai, mãe, médico, juiz, eu estou querendo fazer com que a pessoa engula aquilo que eu estou dando. E quando eu faço isso, eu estou faltando com respeito com o quê? Com aquela dor que está lá há muito tempo. Então pode ser que essa pessoa ela tenha uma dor há anos dentro dela e que o fato de eu entender algo e querer colocar para ela não faz com que ela tenha o mesmo entendimento que eu. Eu vou dar um exemplo que vai fazer com que você entenda. Pensa que você vai há muitos anos na academia e que você consegue pegar uma quantidade de peso nas suas pernas que poucas pessoas conseguem. Talvez você consiga aí pegar 280 quilos no leg press. Baixa bem profundo, e aí o seu amigo chega com um problema na coxa ali, meus músculos estão enfraquecidos. Aí você, vem cá, senta aqui no leg press, que é esse aparelhinho aqui, e bota 280 quilos. Seu amigo vai morrer, ele não vai aguentar, e ele vai ficar com raiva de você e vai embora e falar assim, nunca mais eu venho pra academia com você. E não fale de academia comigo. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar constelação familiar, eu não estou dizendo que a constelação familiar é pesada ou que ela é muito densa, mas é que às vezes é muito para uma pessoa que sequer está conseguindo resolver um problema dela. Então você sequer olha para a dor dessa pessoa, você sequer avalia se ela tem condições, você sequer ajuda ela a malhar um pouquinho ali aquele músculo. Você simplesmente joga aquilo para cima dela várias vezes. E aí os nossos amigos podem ficar chateados com a gente, e eles podem pedir inclusive para que a gente fale de qualquer assunto menos isso. Então quando você estiver aí no seu caminho, é importante que você siga dessa forma. Por que é importante
importante você ter essa consciência? Para que você, não só respeite as pessoas ao seu redor, mas que você também respeite esse conhecimento como uma forma de evolução, da sua evolução. Também, se você trabalha com isso, que você respeite o seu trabalho, dê valor ao seu trabalho. Quando a gente olha aí um médico, você imagina um médico, às vezes, na festa de uma criança, examinando alguém? Não, o que ele diz? Passe no consultório. Então, da mesma forma que se alguém chegar para você dentro de uma festa e pedir para que você constele levianamente, quando eu digo levianamente, ali sem conhecimento dos fatos, às vezes embriagado, às vezes sem ter o ambiente preparado para isso. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, porque na constelação você pode fazer tudo. Mas eu estou querendo dizer para você que é importante que você desenvolva esse tipo de respeito pelo seu trabalho e pelo seu colega e pelos seus amigos. Porque é importante que eles saibam que isso é valioso e que isso não deve ser colocado assim, dessa forma, numa mesa do bar, que ela não deva servir de parâmetro, de ordem, de nova lei, nova ética e nova moral para todos os seus amigos. Algumas pessoas começam a fazer isso. E isso é extremamente doloroso ali para a pessoa que está ouvindo, porque às vezes a pessoa quer o quê? Ela quer a amiga, ela quer o amigo, ela não quer o terapeuta. E muitos, inclusive, já podem te dar a seguinte resposta: eu tenho psicólogo, não preciso de você não, eu só quero que você seja meu amigo. Então, seja só amigo das pessoas e se elas quiserem atendimento, você já sabe quem você pode atender ou não. Se você não sabe, eu vou gravar um vídeo sobre quem você pode atender quando você faz curso de constelação familiar e quem você não pode atender. Mas fica de olho. Então, por que é importante eu investir tempo e dinheiro no meu aprendizado de constelação familiar e fazer com que eu não, e ter essa consciência de que eu não deva investir meu tempo querendo educar os meus amigos? É importante sim que cada vez mais eu cresça, que cada vez mais eu estude, que cada vez mais eu entenda sobre esse assunto, se eu quero ir nesse caminho, porque aí eu posso entender qual é o meu lugar na minha vida, na minha família e inclusive com os meus amigos. Agora, eu não devo investir tempo com os meus amigos querendo ensinar a eles, primeiro, porque as chances são que você não tem nenhuma didática de ensinamento. Outro, porque pode ser que você não esteja olhando a dor do seu amigo. Pode ser que seu amigo não tenha a menor intenção de aprender o que você está querendo ensinar. E 4, você quando começa a ensinar um amigo, você sai do seu lugar. Pois é, você sai do lugar de amigo e vai para o lugar de professor, ou seja, você subiu na ordem. As chances são, se isso acontecer com muita frequência, que vocês se separem de uma vez por todas. Por quê? Porque quando uma pessoa começa a subir muito, quem está embaixo vai embora. Tá? Existe uma outra forma também da pessoa subir, né? Que pode acontecer também. Então você foi lá, você ajudou bastante seu amigo, e aí vocês estão por aqui, mas seu amigo está com raiva acumulada, ele está com raiva de você, ele acha você um constela chato. Você é chato. Ele sobe, a raiva, a pessoa sobe. Então ela se coloca acima e aí ela começa a achar que você é um chato, que não aguenta mais, que não quer saber de você. Ou seja, ela está ferida no amor dela, na emoção dela. Então ela usa a raiva contra você para que ela fique acima e aí ela tenha razão e motivo para não olhar para você por aqui. Então cuidado com isso para que você consiga ainda seus amigos, as pessoas que você ama do seu lado. E qual é o maior benefício de você não ser um constela chato? O maior benefício que a gente vê quando você não é um constela chato é que você é uma pessoa que é esclarecida, você é uma pessoa que é tranquila, você é uma pessoa que não se mete ali onde você não é chamado. As pessoas vão olhar para você com respeito e olha, talvez o seu amigo ele não possa constelar com você, mas ele certamente vai confiar em você para indicar outras pessoas. Então ele vai dizer para você, vai indicar outras pessoas para trabalhar com você e mais, ele vai entender que você respeita a dor dele, que você respeita que ele tem as questões dele e que não cabe a você inserir uma nova forma dele pensar, uma nova forma dele agir. Quando você começa a
se beneficiar de não ser um constela chato, você começa a entender o seu lugar. Essa intromissão no sistema alheio, ela é uma saída do lugar. E quem está estudando essa abordagem, se você é meu aluno, você já sabe disso, mas cada vez que a gente sai do nosso lugar, a gente está ali desequilibrando a ordem, desequilibrando as relações, desequilibrando o amor, desequilibrando a nossa casa, desequilibrando a nossa vida. É importante você conhecer o seu lugar e certamente não é se intrometendo na vida de ninguém, nem virando professor de constelação familiar de ninguém. Mas eu quero dizer algumas coisas aqui também. Quando eu olho para vocês e eu olho para o que eu já fiz, eu sei que às vezes a gente se intromete. Hoje eu cada vez menos eu me intrometo, cada vez menos eu quero inserir a constelação na vida de pessoas que não estão dispostas. É por isso que eu tenho amigos que eu consigo falar sobre tudo, menos sobre constelação familiar. E isso é muito bom, porque traz para mim uma leveza e conhecimento de outros sistemas. Eu não sei se você viu o vídeo anterior, mas o vídeo anterior ele fala sobre como se liberar do seu sistema de origem. Como é que você faz para se liberar do seu sistema? E isso é conhecendo outros sistemas. Então, quando você vê esse vídeo, você vai entender um pouco do que eu estou falando. Mas imagina que eu me fecho no sistema de constelação familiar e meu amigo está vindo aqui falar de programação neurolinguística, mas eu não quero falar. E aí ele vem e aí ele não vai ter papo. Nossa, a Fátima só quer falar de constelação, eu não entendo nada, ela quer me ensinar, eu não quero, ele vai embora. Então, a gente precisa se abrir. Precisa se abrir para outro sistema. O contrário também pode acontecer. Eu estou querendo falar de constelação familiar, fechada, meu amigo falando de PNL, eu digo para ele, não, eu vou embora, não quero falar de PNL, só quero falar de constelação familiar. Isso pode acontecer porque a gente se fecha. Mas, por hora, a gente vai se ater a não ser um constela chato. Se você já falou sobre isso, se você já passou por essa situação, se você já foi ou está no processo de ser um constela chato, eu vou te dizer o que você pode parar de fazer que vai te ajudar a seguir. Então vamos lá. A primeira coisa que você pode parar de fazer é achar que se a pessoa não faz constelação familiar, ela está errada na vida dela. Porque é mais ou menos isso que você diz quando você diz para ela assim: você deveria respeitar a sua mãe. Talvez você tenha passado anos ali do lado da sua amiga reclamando da mãe dela, e você entrou no curso, você virou a casaca assim? Sua amiga vai te esganar. Então precisa ter cuidado e carinho. Não é porque você aprendeu constelação familiar que todo mundo ficou errado. Não, essas pessoas já estão assim antes. Você que mudou. Então vai com carinho com essas pessoas, senão vai dar problema para você e você não quer ter esse tipo de problema. Você quer seguir na constelação familiar, seguir nesse estudo e continuar amigo dos seus amigos, mas você não pode convertê-los. Pensa que é religião, você não pode converter. Pensa que é time de futebol, que você não pode converter. Pensa que você virou vegano, eles são carnívoros. O negócio tem que entrar devagar e eles têm que querer. Então para de achar que quem não segue as leis do amor, as ordens do amor, as ordens da ajuda está errado. Não tá. Ela pode estar fazendo algo que pode prejudicá-la, mas dentro dela, dentro do que ela faz, dentro do que ela tem total razão de existir. Talvez ali na família dela tenha tido alguém, e isso não é da sua conta, até porque muitas vezes os seus amigos não pedem para você fazer uma investigação ancestral aí do passado e da vida deles, não é mesmo? Você é que vai lá se meter. Então, se você já fez isso, olha, não precisa pegar um chicote e começar a se bater agora. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Se você fez errado, calma, respira, segue em frente, porque lá na frente você vai ter uma nova chance de fazer e dessa vez certo. E se fizer errado de novo, enquanto a gente está vivo, a gente tem tempo de acertar. Então, nada de pegar o chicote. Então, a primeira dica já foi. Parar de começar é ótimo. Pare de achar que todo mundo que não segue constelação familiar está errado. Isso é importante para que você fique no seu lugar e respeite ali o seu colega, o seu amigo, os seus parentes. Isso faz parte, não é porque você aprendeu algo agora que todo mundo precisa descer isso goela abaixo.
A segunda dica é parar de julgar pessoas porque elas estão brigando com a mãe delas. Eu sei que você já brigou com a sua mãe e que você tem amigas hoje que ainda brigam com a mãe. Mas a gente não tem o direito, você não tem o direito, eu não tenho o direito de ir lá e falar assim, a não ser que ela esteja numa aula minha, que ela esteja de repente num curso meu e ela esteja lá para isso. Se a pessoa for cliente ou aluno, é diferente. Agora, se a pessoa é um transeunte, um indivíduo amigo de amigo, você foi lá num vinhozinho com a sua amiga e a pessoa começou a reclamar da mãe, você bota o copo na boca, meu amor. Respire e conta até 10. Mas não vai começar a querer constelar ali a pessoa, explicar para ela. E é estranho, porque no início você faz isso, depois você para. E depois que você para, os seus amigos falam assim, fala com ela aí que ela te ajuda. As pessoas fazem isso. E aí você pode dizer para essas pessoas, não estou trabalhando agora, é outra coisa. Pode falar, reclama, deixa vir, porque é importante. Então pare aí de querer fazer com que as pessoas tomem a mãe, com que elas honrem a mãe. As pessoas não estão no seu conhecimento, elas estão num outro nível de entendimento e elas precisam de um caminho para tomar fôlego, e se elas quiserem ir nessa direção, talvez elas encontrem uma direção totalmente diferente que vai entregar a elas essa paz com a mãe dela. Constelação não é uma nova moral, uma nova solução de todos os problemas do mundo, porque algumas pessoas simplesmente não vão querer pegar a constelação como solução de problemas. Se você começar a querer enfiar a constelação goela abaixo, você vai ser um constela chato, e isso vai ser muito ruim para você dentro da sua vida social e pessoal, tá? Então fica de olho e deixa isso pra lá. Outra coisa que o constela chato faz e que você pode deixar, terceira coisa que você pode deixar de lado, ser professor de todo mundo, entendeu? Você não precisa dar aula para ninguém. Em especial se você não foi recrutado para isso, se você não recebe para isso, se essa não é a sua profissão. A gente só é professor de aluno, a gente não é professor de amigo, a gente não é professor de vizinho, a gente não é professor de colega, a gente não é professor de mãe. A pessoa entra lá no curso de formação em constelação familiar, estou ensinando a minha mãe. Não posso falar nada. Só se me perguntar. Tá lá no grupo, o aluno fala assim, fui ensinar minha mãe isso assim, assim, mas tá falando com outro aluno. Tô quieta. Agora, se a pessoa vier me perguntar, no meio da aula, ensinei isso pra minha mãe, eu vou perguntar, você é professor dela? Não. Então as pessoas começam a estudar determinado assunto, se empolgam, veem que tem resultado, o que elas querem? Compartilhar com todo mundo. Compartilhar com a sua mãe, no sentido de ser professor dela, faz com que você saia do seu lugar. E olha, a última coisa que você quer na sua vida é sair do lugar de filho do seu pai e da sua mãe, depois que você entende isso a fundo. Mas os constelas chatos, eles vão querer ali ensinar, inclusive, o pai e a mãe. Bom, errado, eu não diria que está. Tem uma frase engraçada na internet, né? Errado não tá. Mas é contra a ordem. E se te faz sair do seu lugar, pode prejudicar você. Então, toda vez que você quiser ir para esse caminho de ser um constela chato, você pode estar saindo do seu lugar. Essa é a grande descoberta de ser um constela chato. O constela chato, ele sai do lugar. Ele sai do lugar de amigo, ele sai do lugar de irmão, ele sai do lugar de filho, ele sai do lugar de conhecido. É uma pessoa que não consegue ficar no lugar dela. Ela tem que ir para o lugar de professor, de médico, de juiz. Então, para com isso de querer controlar o comportamento das pessoas através da constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma abordagem especialmente feita para as pessoas que querem se curar, para as pessoas que buscam ajuda, e não para você sair colocando no mundo como se você tivesse uma injeção e saísse aplicando em todo mundo. Não é assim que funciona, e isso coloca você fora da ordem, coloca você acima. Então os constelas chatos estão acima, precisa
sair desse lugar aí de mestre, juiz, professor, médico, pai, mãe das pessoas. Porque isso prejudica você num nível tão profundo, num nível tão difícil, que você acaba adoecendo. Vamos fazer um parâmetro aqui. As pessoas que se colocam acima. Se você estuda constelação familiar, você já deve ter visto isso de alguma forma. As pessoas que se colocam acima, elas não conseguem ali lidar, de repente, com algumas situações que elas considerem desprezíveis. Então, por exemplo, se eu me coloco acima do meu irmão, do meu amigo, eles fazem algo que eu sou contra, eu quero desprezá-lo. Não, eu vou desprezar você porque você não está seguindo aqui o que tem que seguir, porque você está fazendo algo que eu não concordo. Então, cuidado com isso, porque quando a gente começa a querer enfiar a goela abaixo, começa a dizer, não, eu sou mais forte que você, eu vou fazer melhor que você, eu consigo mais que você, eu não preciso de você, a gente começa o quê? A se colocar acima das pessoas, não é? Uma coisa é, eu não quero mais me relacionar com você, eu vou pra cá e você vai pra cá. Outra coisa é, eu não preciso de você, eu não quero você. Isso é uma posição acima. É uma posição arrogante. E agora voltando para as pessoas que se colocam acima. Elas se colocam numa posição arrogante, numa posição onde elas estão contra ali a reconciliação, onde elas estão contra o que? Achar um ponto comum. E é claro que você pode ser arrogante em várias situações da sua vida. Eu mesmo no início, quando eu comecei a estudar constelação familiar, eu achava que constelação era e ponto. Qualquer coisa errada dali era difícil. Mas eu vejo a minha mudança ao longo dos anos. Eu vejo a minha forma de agir mudar ao longo dos anos. Ela continua mudando. Eu continuo entendendo aqui. Hoje, cada dia mais eu sei onde é o meu lugar. E é mais difícil sair. Eu recentemente fiz uma viagem e nessa viagem uma das mulheres não tomava nada do pai, nada. Ela não gostava da casa que ela estava, que era do pai, ela não gostava do que o pai fazia, ela não gostava da mulher do pai, ela não gostava nada, não gostava da praia onde estava a casa, nada disso ela estava satisfeita. Eu vi isso. Tudo bem. Eu não quis em momento nenhum dizer para ela, nossa, você não toma nada do seu pai, nada que seu pai faz é bom, tudo você reclamou. Não. É o crescimento dela, é o caminho dela e ela não me pediu ajuda. Ela até pediu opinião em outras coisas, mas para isso foi uma observação que eu fiz. Foi uma observação, eu via. E eu me recolhia. E a única coisa que eu conseguia ver é olhar para ela com amor e dizer sim, que ela, da forma que é, tem todo o direito de pensar assim. O que aconteceu com ela, eu não sei. Ela até contou, mas eu não sou ela. Então, sim, ela pode negar o pai, ela pode negar a casa, ela pode negar a praia onde a casa está, ela pode negar a madrasta, ela pode negar a mãe, porque é isso que ela sabe fazer. E eu não sou uma pessoa que vou lá, oi, você reparou que você tá aí? Você não gosta disso, gosta disso. Tem um problema com você. Não, não tem problema nenhum com ela. Quando a gente olha para as pessoas e o que acontece com elas, bem a fundo, tem toda razão de existir. Então, para ela, é certo assim agora. Mas não quer dizer que vai ser para sempre. Não quer dizer que ela é ingrata, não quer dizer nada dos nossos julgamentos, só quer dizer que ela só sabe lidar com isso dessa forma. E isso é importante para ela, isso tem efeito nela, isso causa algo nela, uma proteção, não sei, mas é algo que para ela é importante. E eu não tenho direito de tirar isso, eu não tenho direito de fazer uma observação dessa. Quem sou eu para me intrometer na ideia que uma pessoa tem sobre o próprio pai ou a própria mãe, que não seja um cliente pedindo ajuda, que não seja um aluno pedindo orientação? Nenhum. Mas mesmo assim, a gente quer ajudar.
E qual foi a minha ajuda? Eu fiquei quieta. Eu não falei absolutamente nada sobre isso. Porque aí, ela mesma, com o tempo, com os anos, vai poder ver. Não eu. Eu não preciso mostrar. E o que eu mais vejo que as pessoas erram é que elas querem ajudar. Esse que é o conflito, né? Ser um constela chato, muitas vezes é querer ajudar, mas ajudar quem não pediu. Ajudar, às vezes, quem não quer ser ajudado e acaba se prejudicando. E eu vou dizer para você uma coisa que é válido para toda a sua vida. O lugar mais importante que você tem é o seu. E se você tiver que sair do seu lugar para ajudar uma outra pessoa, você acabou de colocar o seu lugar em perigo. Você só pode ajudar pessoas do seu lugar. Então, se o seu lugar é amigo, ajude como amigo. Se seu lugar é facilitador de constelação familiar, ajude como facilitador de constelação familiar. Se o seu lugar aí é professor, ajude como professor. Agora, não ajude como uma posição que você não é. É até contra a lei, né? Se você não é médico e quer ajudar como médico, tem até uma lei lá, exercício ilegal da profissão. Então, por favor, gente, nada de exercer a profissão ilegalmente, levianamente e sem que as pessoas tenham pedido a você. Pare de exercer constelação familiar para quem não pediu, para quem não quer, para quem você não quer ficar acima, para quem você não quer ser pai, mãe, professor. Pare, não exerça essa profissão dessa forma, porque isso vai prejudicar e traz consequências. E essas consequências, elas são consequências aqui, ó, na nossa alma, no nosso coração, no nosso peito. Então, pensa sobre isso, deixa de ser um constela chato. Se você tem um amigo seu que é constela chato, ele tem uma razão de ser, certamente ele está querendo ajudar as pessoas, mas olha, isso pode ser um alerta para as pessoas que estudam e buscam esse trabalho como uma fonte de autoconhecimento, fonte de renda, uma fonte aí de solução para os próprios problemas. Não é querendo ali ajudar, ser professor das pessoas que você vai conseguir resolver as suas questões. Então, entre o seu lugar e o lugar do outro, fique no seu lugar. Essa é a maior lição que você pode tirar desse ensinamento. Então, deixa de ser constela chato. Comenta aqui quando é que você foi um constela chato. Quando foi que você quis ensinar constelação familiar para quem não pediu? Me conta. Gente, eu tenho várias histórias, cada vez menos, mas eu também já fiz isso. Então me conta aqui. Ou me conta se alguém já foi em constelar chato com você, já chegou e lá, você não pode fazer isso não. Comenta aqui pra mim, dá um like, se inscreve no canal e em breve você terá ainda mais vídeos para ajudar você aí na sua caminhada como facilitador de constelação familiar ou como um estudante interessado no assunto. Um beijo grande, eu sou Fátima Silva e esse é o programa Eu Constelador.